Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui, eu estava meditando aqui sobre o que vem acontecendo na minha vida. E aí veio uma palavra do Senhor e eu quero compartilhar com os irmãos, com as irmãs. Obrigado por tudo. Obrigado pelas mensagens que tem deixado aí. A gente, para ter vitória, a gente tem que ter luta. Se a gente não tem luta, a gente não tem vitória. Aqui em Daniel 6, verso 20, ele fala assim: E chegando à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, daí-se a casa que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou. Daniel falou ao rei: O rei vive para sempre. O meu Deus enviou seus anjos e fechou a boca do leão, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência. E diante dele, também contra ti, o rei não tem cometido delito algum. Está vendo aí a palavra do Senhor? Tem luta nas nossas vidas. Tem batalha nas nossas vidas. Às vezes nós somos jogados num buraco. Às vezes nós somos jogados na tristeza, no ódio, no rancor. Mas se nós estiver confiando no Deus vivo, no Deus verdadeiro, assim como Daniel confiou, ele fecha a boca do devorador contra as nossas vidas. Ele fecha, assim, esse mesmo Deus que Daniel servia é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Esse Deus que Daniel servia e fechou a boca do leão para que não comesse Daniel, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, que Ele tem poder sobre as nossas vidas. E se nós somos inocentes, e se nós buscamos a verdade diante de Deus, e buscamos obedecer a Deus, assim como Daniel obedeceu. Por que Deus achou inocência em Daniel? Porque Daniel foi condenado por adorar a Deus. Daniel foi jogado dentro da cova dos leões por adorar a Deus. Por isso Daniel foi provado, porque ele adorava a Deus. E aquele povo precisava de ver provas que Deus era vivo. O inimigo se lançou contra Daniel, mas ele se enganou. Ele se enganou porque o Deus que Daniel servia era mais poderoso do que o dele. Assim somos as provas diante de nós hoje. As provas da gula, de tudo que vem contra as nossas vidas. Se nós dizer por hoje não. Por hoje eu não vou comer isso que vai me adoecer. Por hoje eu não vou prostituir porque não é certo, não é correto, eu não estou fazendo o que Deus manda. Por hoje eu não vou beber porque Deus não manda eu beber, Deus manda eu se purificar diante dele. Ele fala, não bebe bebida forte. Daniel, quando ele era jovem, ele foi levado para a casa do rei. E lá foi oferecido manjar dos reis para Daniel. Se você for meditar nessa palavra, os mesmos manjar que são oferecidos para nós hoje. Manjar de gostosura, de coisas gostosas,
E Daniel rejeitou. Daniel disse: traz a mim frutas e verduras, coisas saudáveis para mim comer. E rejeitou as coisas do rei. Rejeitou o que o rei ofereceu para ele, as carnes gordas, as coisas gordas. Daniel rejeitou e preferiu as coisas saudáveis. É isso que nós temos que fazer na nossa vida. Rejeitar as coisas gordas e aceitar as coisas saudáveis que Deus nos dá. Por isso que Daniel achou inocência diante de Deus, porque Daniel rejeitava todas as coisas do mundo. Por que eu não posso rejeitar também? Por que você não pode rejeitar também? Podemos sim. Podemos sim. O mundo está em devolução. Estão se destruindo. O inimigo está usando dessas coisas para se destruir. Para destruir o ser humano, para destruir a nossa beleza que Deus nos deu. Estão usando artifício de pintura. Estão usando de artifício de nudez para destruir a nossa reputação diante do Deus vivo, do Deus verdadeiro de Daniel. Esse mesmo Deus que está aqui, que fechou a boca do leão. Mas se nós andar toda se pintada, raspar as nossas sobrancelhas, andar nua, andar pelada, porque hoje estão andando pelada, que estão andando na rua, tá vendo as curvas da bunda, estão vendo as calcinhas. Isso é correto diante de Deus? Não é correto. Nós estamos comendo tudo que vem pela frente. Isso é correto? Não é correto. Nós precisamos ler a palavra e descobrir aqui na palavra que não é correto, não é certo, e deixar as coisas do mundo. Porque aí, quando você deixa as coisas do mundo, você consegue achar graça diante de Deus. Você consegue achar libertação diante de Deus do desejo de comer demais, do desejo de se prostituir, do desejo de sair fazendo tudo o que é errado contra a sua própria vida. Nós temos que lutar contra nós. Nós mesmos temos que se lutar contra nós. Nós mesmos temos que se lutar contra os nossos desejos da nossa carne, que são pecados diante de Deus. E precisamos encontrar aqui, como os profetas do passado encontrou. Por que Daniel achava graça diante de Deus? Por que Deus usava Daniel? Por que Deus passava recado para Daniel? Porque Daniel obedecia a Deus. E o que está faltando hoje em nós é obedecer a Deus. O que está faltando hoje em mim e você é obedecer a Deus. Eu estou aprendendo a obedecer a Deus. E depois que eu descobri o poder de Deus na minha vida, a minha vida mudou, transformou totalmente. E eu me tornei uma nova mulher, uma nova pessoa. Antes eu era uma criatura. Hoje eu não sou mais criatura. Hoje eu sou filha de Deus. Hoje eu sou filha do Rei dos Reis. Tem dificuldade? Tem. Mas nós passamos por ela. Jesus passou por todas elas. E Jesus venceu. E eu também já venci em nome de Jesus. Eu creio que você também vai vencer. Já venceu em nome de Jesus. Basta você colocar a palavra na sua vida. Que sem essa palavra você não consegue beber. Se você beber um remédio para você emagrecer, você vai emagrecer e ficar correúda. Presta bem assunto. Se depois você vigia na sua vida se eu estou errada. Se você beber, porque eu já vi remédio para você emagrecer, 10 quilos, 15 quilos em um mês, igual vejo promessa aí, você vai ficar correúda, papuda. Agora, se você emagrecer com uma boa reeducação alimentar, com o que você tem em casa, você vai ficar assim, ó, com essa pele que eu tô aqui. E você vai encontrar graça diante de Deus para você fazer isso. Quando eu perdi, eu estava com 116 quilos e cheguei a 110 quilos, a 102 quilos, eu parei o meu peso. Eu não perdia mais peso. Mas só que eu perdi a medida. As roupas que eu vestia me serviam. Aí eu fui me pesar no poço, que eu não tenho balança em casa, eu me peso no poço. E aí a enfermeira estava lá e eu fui conversar com ela, que eu queria entender por que eu não estava perdendo peso, mas estava perdendo medida. Aí ela me explicou, falou: olha, Anaílde, é porque você perdeu muito peso.
Agora o seu corpo vai ter que se acostumar com o peso que você perdeu. A sua pele tem que se... Ela fez bem assim no rosto dela. A sua pele tem que se reajustar e formar uma nova pele. O seu organismo tem que formar um novo organismo. Ela falou um nome lá que eu não entendo muito bem. Para você não ficar correúda, para você não ficar pelancuda, ó, não ficar pelancuda, ó, não ficar pelancuda, vai voltando pro lugar. Então aí, o que que acontece? Você emagreceu, agora o seu corpo vai se reajustar no lugar para você não ficar correúda. Então, se é isso, não se preocupa com o peso que você perder. Não se preocupa, eu botar meta para me perder tantos pesos. Não, se preocupe em comer bem. Se preocupe em se alimentar bem com o que você tem em casa. Tirando fritura, tirando as coisas gordas. Eu como de tudo. A única coisa que eu tirei, que eu não comi mais e como lá de vez em quando, é o pão. A farinha de